E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gunnar Correia de volta aqui, e nesse vídeo nós vamos estudar sobre duas funções bem interessantes do JavaScript, que é a setTimeout e a setInterval, tá bem? E a gente também vai ver uma outra função ali que é a clearTimeout, clearInterval, tá? Bom, o que essas funções fazem? Basicamente, elas trabalham com o tempo. Uma espera um determinado tempo para executar alguma coisa, que no caso é a timeout, enquanto a setInterval ela faz uma execução cíclica, ou seja, sempre que dá o tempo ela volta de novo e vai executando várias vezes, tá bom? Então, basicamente isso que a gente vai estudar hoje são duas funções bem simples, mas duas funções bem interessantes para você colocar no seu repertório de códigos JavaScript. Mas antes da gente começar, é claro, deixa o seu like no vídeo para a gente gravar mais conteúdo como esse, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e, é claro, no final do vídeo deixa aqui para mim nos comentários o que você achou dessa aula, beleza? Então, bora lá. Tô aqui com o meu ambiente praticamente pronto, tá? Então eu tenho aqui meu projeto no VS Code. Então eu tenho aqui um HTML normal para o timeout e eu tenho um setInterval aqui também limpinho, tá? E eu já tenho esses dois caras abertos aqui no meu Brave também. Boa? Seguinte, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou jogar esse cara para cá e esse outro para cá, só para a gente ver aqui um pouquinho, tá bom? Para a gente conseguir ver aqui em tempo de desenvolvimento, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer eu vou colocar o JavaScript embebido aqui no HTML para ficar fácil a gente trabalhar, tá bom? Mas você pode criar um arquivo externo, também não tem problema, beleza? Então vamos começar aqui com o setTimeout. Então a gente tem aqui uma instrução de script, beleza? E o que o timeout vai fazer? Então quando der um determinado momento, um determinado segundo, eu quero que exiba um texto na tela, tá bom? Então para isso eu vou colocar aqui um H1, tá bom? Eu vou colocar um ID para ele. A gente sabe que a ID só pode ser uma ocorrência por página, então não pode ter mais de um elemento, um atributo ID com o mesmo nome, tá? Então eu vou chamar de text aqui e vou colocar um texto de waiting, tá bom? Então, aguardando. Bacana. Então, nós vamos fazer a primeira função, que é o setTimeout, beleza? E essa função aqui, ela recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro dela aqui é qual a função que nós queremos executar, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu quero criar uma função, tá bem? Eu vou passar ela como callback aqui e eu vou falar o seguinte, ó, document.carrySelector, tá? A gente vai fazer uma busca aqui através de uma consulta e eu quero encontrar um cara com um ID, olha o joguinho da velha aqui, tá? Com ID chamado text, e eu quero trocar o seu inner text, seu texto interno, para hello world, dessa forma. Porém, o segundo parâmetro que a gente passa aqui é o tempo que isso vai levar, e aqui é em milésimos de segundo. Então vamos colocar aqui que eu quero 3 segundos, tá? Então a gente coloca 3.000 aqui, que 3.000 milésimos seriam 3 segundos, tá bom? Bom, eu volto aqui para minha aplicação, então vou atualizar a tela e olha só, waiting, a gente aguarda 3 segundos e a nossa função aqui é executada, beleza? Também tem uma outra forma de fazer isso, tá? Então, basicamente, eu vou comentar isso daqui, tá? Ou melhor, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl X aqui nessa linha, tá? Eu vou criar uma função, function change text, tá? Só para trocar o texto aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Vou trocar aqui para 1 segundo só para ficar mais didático. E aqui, ó, eu vou chamar o change text dessa forma aqui, tá? Então na hora que der o momento certo, essa função vai ser executada e dentro dela tem uma outra chamada de função, tá? Atualizar aqui, waiting, hello world, funcionou. A segunda forma de fazer isso é o seguinte, ó, Ctrl ponto e vírgula, usando a mesma instrução, setTimeout, beleza? E aqui, ao invés de passar uma função, eu posso chamar uma que já existe. Então, eu posso chamar changeText e passar o tempo que eu quero, beleza? Atualizar aqui, isso vai funcionar. Hello World, beleza? Então, essas duas formas aqui estão corretas da gente declarar um setTimeout. Então, eu posso criar uma função de callback aqui, tá? Criar uma função aqui dentro mesmo e colocar todos os meus códigos aqui embaixo, tá bem? Como eu posso simplesmente chamar uma função já existente aqui, beleza? Então, recapitulando, o setTimeout ele vai esperar um determinado tempo
vai executar aquilo e acabou. Ela executa uma única vez e não executa mais, tá bem? Bom, então esse exemplo aqui foi bem simples do timeout. O interval é um pouquinho diferente, tá? Mas é simples do mesmo jeito, tá bom? Então vamos aqui para o interval agora e a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Eu quero que... Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um script. Eu vou até copiar esse H1 aqui para ficar mais didático para a gente, tá? E eu vou copiar também essa função changeText só para a gente ganhar um tempinho, tá bom? Então aqui dentro eu quero que essa função fique aqui, tá bom? E aqui, ó, eu apertei Alt, tá? E eu vou apertando as setinhas, aí eu consigo subir e descer aqui o meu comando, tá? E aqui eu tenho o changeText, tá? Por hora vai começar aqui com o valor 0, tá bem? E para cada time ali eu quero incrementar esse cara, beleza? Então vamos lá, eu vou ter uma variável aqui do tipo LED, chamada de time, que vai receber 0, beleza? E aqui, olha só, a gente vai fazer o seguinte, ó, vou colocar apóstrofo aqui, beleza? Valor, melhor, em inglês, né? Current value, bem? Então, current value vai receber aqui cifrão, abre e fecha chaves, e o nosso time, beleza? Ctrl S aqui, posso atualizar aqui, tá dando um waiting, beleza, tudo bem? Então a gente tem um time aqui, e aqui eu vou colocar 0 também, tá bom? 0 aqui, e começa com 0 aqui, só para não ficar waiting e 0 depois fica estranho, né? Então é o seguinte, olha só, a gente vai fazer o seguinte, eu vou ter uma variável aqui, let, chamada de interval, beleza? E vai receber set interval. E aqui é a mesma regra, a gente vai ter a nossa função, tá? Então vai ter a nossa function, aqui dentro de callback, tá bom? E aqui a gente vai ter o time que isso vai rodar, então a cada 2 segundos, então 2 milésimos. E aqui sempre que der esse timer, eu quero chamar a função changeText, dessa forma aqui, beleza? Galera, eu espero que isso funcione, né? Então vamos lá, atualizei, current value 0, why not? Desculpa. Então, funcionou. Eu vou trocar isso aqui para 500 milésimo, meio segundo, para ficar mais didático, tá? Então, sempre que essa função rodar, eu quero incrementar o meu time, tá bom? Então, se ele vale 0, vai para mais 1, 2, 3 e vai incrementando o que já existe ali, tá bom? E assim a gente consegue fazer esse contador. Mas, se por algum motivo do destino você precisar parar esse intervalo, a gente consegue, tá? Então, para isso, eu vou criar um botão aqui embaixo, chamado de button, melhor, vai ser um botão, tá? O type dele eu vou declarar como button, que ele não vai ter nenhum comportamento, tá? Se você estiver dentro de um formulário, por exemplo, é bem provável que o navegador entenda que ele é um submit. Na hora que você clicar, ele vai enviar o formulário. Então, eu gosto de colocar button aqui para não ter erro, tá? E aqui eu vou dar um nome de stop, tá? A gente até pode colocar aqui um style, color, red, beleza? Atualiza aqui, olha só, stop. Beleza, então aqui eu vou ter um ID também, ID btn stop, tá bem? Btn stop. E aqui vai ser o seguinte, ó. Então ele já começa rodando aqui o tempo todo, né? E eu quero ter uma função aqui, na verdade eu quero ter um script, mas é o seguinte, ó, document.carrySelector, a gente vai encontrar um cara aqui, tá? Então esse cara aqui, .add event listener, então quando eu clicar nesse cara, eu quero disparar uma função, function, beleza? E aqui, galera, vai ser o seguinte, ó, então a gente tem uma funçãozinha aqui, né? Então a gente vai acessar um elemento aqui do 1, que tem o ID btn stop, olha aqui o ID btn stop, a gente vai adicionar um evento de escuta do tipo clique e vai disparar uma função aqui, tá? Ele tá vermelhinho ali, não sei por quê. Deixa eu ver aqui, function, unexpected clique, why not? O que eu tô deixando passar aqui? Eu escrevi function errado, function, ou poderia também ser aqui um arrow function, tá? Se você quisesse aqui, ó, até se você quiser pegar o evento atual, o event, tá bom? Fica à vontade. Então, aqui a gente pode passar um event, um arrow function, legal. E aqui é o seguinte, ó, a gente tem uma função chamada de clear interval, e ela pede a referência de qual interval a gente está trabalhando. Nesse caso, eu vou passar a variável interval aqui, tá?
Então veja que na hora que eu criei essa função, que eu chamei aqui o setInterval, eu atribuí para ela o resultado desse interval. Então nesse momento o interval tem todas as informações referente à execução desse meu script setInterval. Então claro que quando eu for cancelar, limpar ela, né, ele vai basicamente receber esse cara como parâmetro. Então vamos testar aqui o clearInterval, né? Atualizar aqui, 1, 2, 3, 4, stop e continuou. Ele limpa e continua, tá bom? E a gente poderia também, sempre que a gente dá um clearInterval, zerar a variável. A gente tem uma outra função também, que é o stopInterval. Deixa eu só confirmar aqui. Bem, olha só. Tava olhando aqui, o clearInterval deveria ter parado a minha aplicação, né? Então quando eu clico em stop, ele não está funcionando. E olha só que uma coisa interessante, né? Eu olhei aqui no console e vi que a função, que a propriedade estava nula. Então, por algum motivo, esse cara aqui não foi encontrado, né? E aí você para e pensa na lógica do JavaScript, né? Ou da renderização de uma página comum. Então, esse código é lido primeiro, para depois esse outro aqui. Então, até esse momento aqui, quando a gente chega nesse ponto aqui, eu estou tentando pegar algum elemento daqui para cima que se chama btnstop e não existe. Então, basicamente, vai dar erro, tá? Porque o btnstop está bem depois. Então, como que a gente faz para garantir que esse script só rode depois que a página for carregada, que o navegador conhecer tudo? Simples. A gente pode vir aqui em cima, por exemplo. Eu vou até colocar... bom, aí precisa de vocês, tá? Eu vou colocar só aqui embaixo para ficar mais didático. Então, document.addEventListener, tá? Então, a gente vai colocar um evento de escuta pro documento, chamado de doContentLoaded. Beleza? E aqui a gente passa uma arrow function para ficar mais didático, tá bem? E aqui eu englobo esse cara aqui dentro, tá bom? Então, se eu não escrevi errado, doContentLoaded, acho que o do era na maiúscula, se não me engano. Dá um Ctrl F5 para atualizar a página. Começou a contar, dei stop, ele parou. Beleza? Então agora sim a gente conseguiu aí a nossa execução, tá? Então o setInterval, ele começa a rodar um processo cíclico, tá? E nesse momento eu destruí ele, tá? Então se eu quisesse fazer com que ele rodasse de novo, eu ia ter que criar um outro setInterval, tá bom? Então basicamente é isso. Daria pra fazer de várias formas também, né? Criar um outro seria uma alternativa. Então recapitulando, o que o setInterval faz? Vamos aqui aumentar a tela. Então basicamente nós declaramos uma variável do tipo chamada time, tá? Recebendo um zero. A gente criou aqui uma função, a gente chamou na verdade a função setInterval. Essa função ela recebe uma outra função de callback que vai executar, e dentro dessa função de callback a gente falou, ó, chama um método aí para mim, changeText, e a cada repetição aqui dentro, toda vez que você rodar essa função, incrementa para mim a variável time, tá? Isso aqui é chamado de operadores unários, bem? Não confundir com ternário, tá? Ternário é o if, unário é esses carinhas aqui que você pode colocar tudo junto, multiplicar e tudo mais, tá? São operadores unários. Aqui embaixo nós temos uma função chamada changeText que acessa um componente no nosso DOM e depois altera o texto dele, tá? E é engraçado que aqui não deu esse problema, né, de não encontrar esse documento, só deu aqui embaixo, né? Por quê? Porque esse cara está dentro de um bloco de função que é disparado depois de certo tempo. E como a página carregou rápido, deu o tempo certo de dentro de menos de um segundo o DOM já ter sido construído e aqui ele já saber todo mundo da página, né? Olha só que interessante. Nesse momento aqui da execução, não. O DOM não conhecia os outros elementos da árvore, então ele não sabia quem que era btnstop, tá? Nesses casos, galera, daria para colocar isso aqui lá no final da página, tá? Aqui no // normalmente eu faço, meus JavaScript ficam tudo no final da página, por questão de performance, mas isso é um assunto para uma próxima aula. E aqui a gente criou um event listener para fazer com que quando a página seja carregada, basicamente outra função seja disparada, tá bem? E dentro dessa função a gente criou o evento. Falou, cara, é o seguinte, agora que a página está carregada aí, então documento, procura para mim esse cara aqui, ó, que tem um ID btnstop, adiciona para ele um evento de escuta, ó, fica escutando ele. Quando alguém clicar nele, dispara para mim essa função aqui, tá? Eu até passei o event aqui, caso você queira capturar os dados do botão e tal, saber quem que foi clicado, é esse cara aqui que você vai acessar, tá? O event.target você tem acesso total ao botão.
E aqui a gente chama a função do próprio setTimeout, clear interval, e assim a gente limpa a nossa variável, tá bom? Então agora aqui a gente tem as nossas duas páginas funcionando. A gente tem o timeout que a gente viu, que espera determinado tempo para executar, e a gente tem aqui uma outra que incrementa de forma cíclica, executa de forma cíclica, e a gente apaga ela também, beleza? Então, galera, é o seguinte, ó, todo esse código, uma explicação adicional das funções vão estar no artigo oficial. Então, tá toda a videoaula, tem um artigo também lá no site dessa Talasoft, que é um artigo complementar. Você pode acessar aqui na descrição, beleza? E é isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha aprendido umas coisas novas sobre o JavaScript, que é muito fácil. E não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar seu comentário aqui embaixo o que você achou dessa aula, beleza? Um forte abraço e a gente se vê na próxima.